Olá, a gente vai falar sobre equações diofantinas lineares. As equações diofantinas se apresentam neste formato aqui: ax mais by igual a c, onde temos a, b e c como valores conhecidos, pertencentes a os inteiros, e x e y são nossas incógnitas, pertencentes também aos inteiros. A gente vai resolver agora um exemplo de aplicação de equações diofantinas lineares. Para exemplificar essa equação diofantina, a gente tem um exemplo aqui. De quantos modos podemos comprar selos de 3 e 5 reais, de modo a gastar ao todo 50 reais? Então, nós temos exatamente esse formato de equação. 5x mais 3y igual a 50, onde o 5 faz o papel do A, o 3 faz o papel do B e o 50 faz o papel do C. Vou reescrever aqui em cima como é que é o formato da equação, tá? Para vocês se familiarizarem com esse tipo de equação. E é exatamente assim o formato que a gente tem. E aí a gente pode notar, né, que aqui nós temos o valor ligado ao 5 dos selos de 5 reais e o Y são ligados aos selos de 3 reais. Lembrando que a gente vai ter uma restrição que esses valores não podem ser negativos, né? Já que é uma compra. Porém, a gente ainda vai admitir que a gente ainda pode comprar selos só de um tipo para gastar esse valor todo, ou seja, ou só do de 5 reais ou só do de 3 reais. Como solução para essa equação, a gente vai começar testando 10. Então, 5 vezes 10, 50. Como já tem o total de selos, o y vai ser 0. Como a gente tem a restrição de não poder ser números negativos, a gente não pode colocar números aqui multiplicado por 5 acima de 10. E então, vamos continuar. 5 vezes 9, 45, né? Para totalizar 55. Porém, a gente não tem um número inteiro que multiplicado por 3 dê isso. Então, 9 não é uma solução. Vamos abaixando. 8. 8 vezes 5, 40. A gente também não tem um número inteiro que multiplicado por 3 dê 10. 7. 7 vezes 5, 35. Para 50, 15. Então, aqui, multiplicando 3 por 5, a gente tem outra solução. E aqui, curiosamente, a gente vai notar que na verdade, eu vou fazer um próximo. 6 vezes 5, 30. Para chegar a 50, 20, não tem como. 5 vezes 5, 25. Para chegar a 50, 25, também não tem como. 5 vezes 4, 20. Para chegar a 50, 30. Então, 3 vezes 10, 30. Agora eu vou falar do caso. Olha, a gente pode ver aqui que, curiosamente, aqui a gente tem, né? Menos 3 nessa coluna. Menos 3. E nessa coluna, em contrapartida, mais 5, mais 5. Então, a gente vê que as soluções aqui dessa coluna, a gente vai diminuindo de 3 em 3 e essa aqui aumentando de 5 em 5, né? Curiosamente, o nosso A e B. Então, vamos lá. 4 menos 3, 1. E aqui 10 mais 5, 15. E a gente vai parar por aqui, porque como a gente tem aquela restrição de não poder ser número negativo, são essas soluções. Agora, falando de uma forma mais genérica, temos que ax mais by igual a c. Então, a gente vai, por hipótese, falar que existe solução.
Então, se existe solução, eu vou falar que, vou escolher aqui, x0, y0, né? Já que tem que ser um par de soluções. Mas eu não tô falando que precisa ser apenas um. Eu tô falando que existe solução, podem ser várias. Como no nosso exemplo anterior, tivemos 4 soluções para aquela equação. Então, eu tô falando que existe solução. Então, se eu tô falando que existe solução, a gente, substituindo, temos que... Se existe solução, então essa soma tem que dar C. Então, notamos que o MDC de A e B é um número que divide o A. E esse mesmo MDC de A e B também divide o B. Então, isso quer dizer que o MDC de A e B divide esse pedaço aqui. E o MDC de A e B divide B, divide esse pedaço aqui. Então, o que temos? Que MDC de A e B divide C também, porque eles estão sendo somados. Se MDC de A e B divide esse pedaço e divide esse, então ele também divide a soma, que é C. Então a conclusão é, vou escrever aqui do lado. Na hipótese de existir solução, a conclusão é que o MDC de A e B divide C. Então, concluímos que para a hipótese de solução, o MDC de A e B divide C. Então, quer dizer que existe um D pertencente aos inteiros, tal que C é igual a D, que multiplica o MDC de A e B. Ou seja, né, resumindo, para haver solução, o MDC de A e B tem que dividir o termo independente que é C.